Pessoal, a última questão do vestibular da UFO, né, tipo 1 do primeiro dia, né, as questões fechadas, é a questão de número 24 da prova, que vai falar sobre o princípio de funcionamento de um motorzinho. Então veja só a questão. Uma prática muito comum nas escolas é a montagem de um motor elétrico rudimentar simples, conforme o indicado na figura A. Ele é constituído de uma pilha comum, suporte de arames que podem ser de clipes de papel, um fio condutor enrolado em formato de uma bobina e um ímã permanente. Quando ligado, após um pequeno empurrão inicial e dependendo das condições de montagem, ele gira transformando a energia elétrica em energia mecânica, né, letra B. Então aqui está a bobina, né, o ímã está aqui, bem abaixo da bobina. Aqui a gente tem uma pilha, né, onde a gente conecta os terminais aqui do fio, né, para poder passar uma corrente elétrica por essa bobina. E na hora que você dá um empurrão nessa bobina, ela começa a girar e não mais para de girar. Tá? Aí ele fala assim, ó, qual é a explicação física para a geração do movimento de rotação do motor elétrico? Ele traz lá quatro explicações. Letra A. A variação do campo magnético do ímã interage com a corrente elétrica da bobina e gera uma diferença de potencial necessária para a rotação. A diferença de potencial da pilha interage com o campo elétrico variável na bobina e gera um torque necessário para a rotação. A corrente elétrica que percorre a bobina interage com o campo magnético do ímã e gera forças necessárias para a rotação. O polo magnético do ímã interage com os polos elétricos da pilha e gera uma corrente elétrica necessária para a rotação. Então aqui a gente vai analisar então alternativa por alternativa, né? Então primeiro, ó, a variação do campo magnético do ímã, isso aqui está errado. Porque se o ímã ele está fixo naquela posição, o campo magnético que ele produz em volta dele é um campo magnético constante. Seria um campo magnético variável se ele estivesse aproximando ou afastando da bobina. Então aí não tem campo magnético variável. Tá? E entenda o seguinte, para essa bobina estar girando, tem que ter uma força fazendo ela girar. Então, você tem que procurar uma resposta que fala que tem força, né, fazendo ela girar. Né? Então, não pode ser essa daí. A letra B fala, a diferença de potencial da pilha interage com o campo elétrico variável bobina? Não tem nada a ver. A diferença de potencial da pilha é responsável para quê? Para fazer existir uma corrente elétrica circulando pela bobina. Então, quem produz a corrente elétrica na bobina é a diferença de potencial produzida pela pilha. Então, a única finalidade da pilha ali é produzir essa corrente elétrica devido à sua diferença de potencial. Tá? Então, não tem nenhuma interação aí. Ok? E a letra C fala, ó, a corrente elétrica que percorre a bobina, essa corrente elétrica produzida pela pilha, interage com o campo magnético do ímã e gera forças necessárias para a rotação. Essa é a resposta. Lembra quando a gente estuda fios percorridos por correntes elétricas dentro de um campo magnético? Sobre esses fios não vão surgir forças magnéticas? Essa é a situação. Então, o campo magnético produzido pelo ímã faz com que aquele fio da bobina percorrido por uma corrente esteja dentro desse campo. Quando você tem um fio percorrido por uma corrente dentro do campo magnético, pode surgir sobre esse fio uma força magnética. E nesse caso, essa força magnética que surge sobre esse fio é a responsável por fazer a bobina ficar girando o tempo todo. Então você tem uma corrente elétrica, você tem um campo magnético o tempo todo, então você vai ter uma força magnética o tempo todo fazendo essa bobina girar. Certinho? Na letra dele fala que o polo magnético do ímã interage com os polos elétricos da pilha. Isso não tem nada a ver. Ok? Então a melhor resposta que vai explicar o porquê que a bobina fica girando, né, o porquê que o motor funciona, né, faz o motorzinho girar, é exatamente a resposta que está na letra C dessa questão. Ok?